Capítulo 7. Claire se sentou em seu escritório porque não suportava ficar no de Paul. Sua mesa era uma antiga chipendale de secretária que ela tinha pintado de amarelo ovo. As paredes eram cinza claro. O tapete tinha estampa de rosas amarelas. A poltrona estofada e o sofá eram de veludo lilás. Havia um candelabro simples pendurado no teto, mas Claire havia substituído os cristais transparentes por ametistas que marcavam a parede com um prisma roxo quando o sol batia do jeito certo. Paul nunca entrava no espaço dela. Só ficava na porta, com medo de que seu pênis caísse se ele tocasse alguma coisa em tom pastel. Ela olhou o bilhete que Adam tinha deixado no carro. Preciso muito daqueles arquivos. Por favor, não me obrigue a conseguir pelo jeito difícil. Ah, que... Claire encarou as palavras por tempo suficiente para vê-las quando seus olhos se fechavam. Pelo jeito difícil. Sem dúvida tratava-se de uma ameaça, o que era surpreendente, porque Ada não tinha motivos para ameaçá-la. Qual era exatamente o jeito difícil? Ele mandaria uns caras para apavorá-la? Havia alguma segunda intenção ali? Suas transas com Adam tinham sido meio intensas às vezes, mas isso se devia principalmente à natureza ilícita do envolvimento entre eles. Não havia quartos de hotéis cheios de romantismo, só rapidinhas contra a parede numa festa de Natal, uma segunda vez em um torneio de golfe e uma vez no banheiro dentro do escritório da Kim mais Scott. Para ser sincera, os telefonemas clandestinos e mensagens de texto secretas foram mais excitantes do que os atos em si. Ainda assim, Claire se perguntou a quais arquivos Ada se referia, arquivos de trabalho ou de conteúdo pornográfico? Porque Ada e Kim dividiram tudo, desde o quarto na faculdade até a mesma corretora de seguros. E Claire acreditava fazer parte da lista de itens compartilhados, mas como saber se Paul tinha tomado conhecimento daquilo? Mas o que Claire sabia? Ela assistiu aos filmes de novo, todos eles. Claire ligou o laptop de Paul na garagem para não ter que ficar no escritório dele. No meio da primeira série de filmes, ela se viu meio anestesiada diante da violência. É o costume, Paul teria explicado, mas que se fodessem Paul e suas explicações idiotas. Com o distanciamento adquirido, Claire observou que cada série de filmes contava a mesma história linear. A princípio, as garotas acorrentadas estavam totalmente vestidas. Cenas subsequentes mostravam o homem mascarado cortando aos poucos as roupas delas e revelando tops de couro e calcinhas sem fundo que elas, obviamente, tinham sido forçadas a vestir. Às vezes, a cabeça ficava coberta por um capuz preto feito de um tecido leve que evidenciava a respiração desesperada delas. Conforme a história progredia, a violência aumentava. Havia agressões, chicotadas, cortes, queimaduras com ferro em brasa e choques. As garotas ficavam sem máscara perto do fim. O rosto da primeira mulher foi exposto nos 2 primeiros filmes até ela ser assassinada. A garota que se parecia com Anna Kilpatrick ficou encapuzada até o último filme no HD secreto de Paul. Claire observou o rosto da garota com atenção. Não havia como saber se ela estava olhando para Anna Kilpatrick ou não. Claire até pegou uma foto de Anna Kilpatrick no Facebook. Ela colocou lado a lado com o vídeo e ainda não tinha certeza. Então, apertou o play e assistiu ao último filme até o fim. O som estava ligado no começo, mas Claire não aguentou ouvir os gritos. O homem entrou vestindo a mesma máscara de borracha assustadora. Segurava o facão, mas não o usou para matar a garota. Usou-o para estuprá-la. Claire quase passou mal de novo. Precisou subir e descer a escada da garagem para recuperar o fôlego. Era de verdade? O capitão Mael disse que havia um fio que descia pela lateral do corpo da moça e controlava o fluxo de sangue falso. Claire havia encontrado uma lente de aumento em uma das gavetas de Paul. Com ela, pôde ver a lateral do corpo da moça e notou que havia pedaços soltos de pele espetados como vidro quebrado. Certamente não havia fio no chão e, se havia um operador fora de cena com um controle, o fio teria que estar ligado de alguma maneira. Em seguida, Claire pesquisou na internet informações sobre os sacos de sangue, mas até onde sabia, todos eles eram controlados à distância. Ela fez uma busca geral por filmes de snuff porn,
mas sentiu muito medo de clicar em qualquer um dos links. As descrições eram muito perturbadoras: cabeças decepadas ao vivo, canibalismo, necrofilia, algo chamado estupro da morte. Ela tentou procurar na Wikipédia, mas percebeu que a maioria dos assassinatos gravados eram frenéticos e amadores, não cuidadosamente filmados e seguindo determinada progressão. Isso, então, confirmava a ideia de Mayall de que os filmes eram falsos. Ou significava que Poe havia encontrado o melhor do snuff porn assim como encontrava os melhores campos de golfe ou o melhor couro para a cadeira no escritório. Claire não conseguia mais ver. Saiu da garagem e entrou na casa. Tomou 2 comprimidos de Valium. Manteve a cabeça embaixo da torneira da pia até a água fria entorpecer sua pele. Se ao menos ela pudesse entorpecer o cérebro. Apesar dos comprimidos, sua mente não parava de ser tomada por conspirações. Será que aqueles filmes horrorosos eram os arquivos que Adam queria? Será que ele tinha um complô com o bigodudo Capitão Mayall? Era por isso que Adam estava na delegacia? Era por isso que Mayall agiu de modo tão estranho no fim da reunião, perguntando se havia cópias dos filmes, sendo que havia acabado de dizer a Claire que não eram de verdade e que ela não deveria se preocupar com eles? E se de fato fossem falsos e a garota não fosse Anna Kilpatrick, mas uma atriz, e Ada estivesse na delegacia naquela noite porque tinha uma chave da casa e Mayall soubesse sobre a lei dos grandes números porque tinha assistido a um especial no Discovery Channel e Claire estivesse sendo uma dona de casa paranoica sem nada melhor para fazer além de arrastar na lama a reputação do homem que passou todos os momentos de sua vida tentando agradá-la? Claire olhou o frasco laranja de comprimidos na mesa. Percocet. A tampa estava aberta porque ela já tinha tomado um. O nome de Poe estava na etiqueta. Estava escrito: tomar em caso de dor. Claire sem dúvida estava sentindo dor. Usou a ponta do dedo para virar o frasco. Comprimidos amarelos se espalharam na mesa. Ela colocou outro Percocet na língua e o engoliu com um gole de vinho. Suicídios eram hereditários. Ela havia aprendido isso durante uma aula sobre Hemingway lecionada por um antigo professor que parecia estar com o pé na cova. Ernest usou uma arma de fogo. O pai dele fez a mesma coisa. Havia uma irmã e um irmão, uma neta, talvez outros de quem Claire não se lembrava, mas sabia que todos tinham se suicidado. Claire olhou para os Percocet espalhados pela mesa. Movimentou os comprimidos como se fossem balas. Seu pai havia posto fim à vida com uma injeção de Nambutal, um pentobarbital usado para matar animais. Morte por insuficiência respiratória. Antes da injeção, ele engoliu um monte de barbitúricos com vodka. Foi 2 semanas antes do aniversário de 6 anos do desaparecimento de Julia. Ele havia sofrido um derrame leve um mês antes. O bilhete de despedida foi escrito com a mão trêmula em um pedaço de papel rasgado de um caderno. A todas as minhas meninas lindas, amo vocês do fundo do coração. Papai. Claire se lembrava de um fim de semana que tinha passado, muito tempo antes, no apartamento em que o pai vivia sozinho. Durante o dia, Sam fez todas as coisas que pais recém-divorciados faziam com os filhos. Comprou roupas para ela que ele não podia pagar, levou-a para ver o filme que a mãe a proibiu de ver e permitiu que ela comesse um monte de junk food a ponto de quase entrar em coma quando enfim a levou de volta ao quarto todo cor-de-rosa com lençóis cor-de-rosa decorado especialmente para ela. Claire já tinha passado da fase cor-de-rosa. O quarto na casa em que vivia tinha as paredes de um azul bem claro com colcha multicolorida na cama e só um bicho de pelúcia, que ela mantinha na cadeira de balanço que tinha sido do pai de sua mãe. Perto da meia-noite, os hambúrgueres e o sorvete começaram uma batalha muito intensa dentro da barriga de Claire. Ela correu para o banheiro e encontrou o pai sentado na banheira. Não estava tomando um banho. Estava de pijama e com o rosto enfiado num travesseiro. Soluçava tão descontroladamente que mal notou quando ela acendeu as luzes. Sinto muito, docinho. Sua voz estava tão baixa que ela precisou se inclinar para ouvir. Estranhamente, ao se ajoelhar ao lado da banheira, Claire pensou que seria assim quando fosse dar banho em seus filhos. O que foi, pai? Perguntou ela. Ele balançou a cabeça. Não olhou para Claire.
Era o aniversário de Júlia. Ele havia passado a manhã na delegacia, analisando o arquivo do caso, olhando as fotos de seu quarto no alojamento, seu quarto na casa, sua bicicleta, que permanecerá acorrentada no centro estudantil por semanas após seu desaparecimento. Algumas coisas não temos como desver. Todas as discussões entre seus pais envolviam ele em dizendo a ele para tentar seguir em frente de alguma forma. Entre a mãe aparentemente fria e o pai magoado, não era de assustar que, mais tarde, o terapeuta indicado a Claire pelo tribunal a acusasse de não ser sincera em relação a seus sentimentos. O pai era extremamente sentimental. Não dava para ficar do lado dele sem absorver parte do pesar que parecia irradiar de seu peito. Ninguém que o olhava via um ser humano completo. Os olhos estavam sempre marejados. Os lábios tremiam por causa dos pensamentos sombrios. Ele sofria com terrores noturnos que às vezes acabavam culminando em sua expulsão do condomínio. No fim, quando Claire ficava com ele, para ser sincera, quando a mãe a obrigava a ficar com ele, ela se deitava na cama, apoiava a mão na parede fina entre os dois quartos e sentia as vibrações dos gritos do pai. Por fim, ele acordava. Ela ouvia seus passos no quarto. Claire perguntava, de seu quarto, se ele estava bem, e ele sempre dizia que sim. Os dois sabiam que era mentira, assim como sabiam que ela não entraria ali para ver como ele estava. Não que Claire fosse alguém sem coração. Ela já tinha ido vê-lo dezenas de vezes. Entrava correndo no quarto com o coração na boca e o via se retorcendo na cama com os lençóis enrolados no corpo. Ele sempre ficava envergonhado. Ela sempre soube que era inútil para ele, que ele deveria estar ali, mas era por aquele motivo que ele tinha partido. Saber disso faz com que eu ame menos sua mãe, disse Paul a Claire quando ela contou a ele como era a vida depois de Júlia. Paul. Ele sempre foi o maior ídolo de Claire. Sempre ficava do lado dela. Mesmo no dia em que a tirou da cadeia e deixou claro que ela havia causado um inferno, Paul disse: "Não se preocupe, vamos contratar um advogado." 18 anos antes, Lydia disse a ela que o problema de Paul Scott era que ele não via Claire como um ser humano normal, imperfeito. Ele era cego aos erros dela. Encobria seus tropeços. Nunca desafiava, assustava, irritava ou despertava algum sentimento intenso que fizesse valer a pena aguentar as besteiras de outra pessoa. Por que está dizendo tudo isso como se fosse algo ruim? Perguntou Claire na época, porque sentia-se desesperadamente solitária e estava cansada de ser a garota cuja irmã tinha desaparecido, ou a garota cuja irmã era viciada, ou a garota cujo pai havia se matado, ou a garota que era bonita demais. Queria ser algo novo, algo que ela decidisse ser. Quis ser a senhora Paul Scott. Quis um protetor. Queria ser valorizada. Queria ser esperta. Certamente não queria ninguém que passasse a impressão de que o chão poderia se abrir a qualquer momento sob seus pés. Ela já tinha vivido muito disso antes, muito obrigada. Além disso, Lydia não tinha encontrado uma alternativa melhor. Vivia bem com a insegurança. Todas as partes de sua vida tinham a ver com ser popular. Começou a tomar comprimidos porque todas as pessoas bacanas tomavam. Começou a cheirar cocaína porque um namorado disse que todas as garotas divertidas cheiravam. Muitas vezes, Claire viu a irmã ignorar os caras bacanas e normais para se jogar em cima dos idiotas mais babacas e bonitos da sala. Quanto mais eles a ignoravam, mais ela os queria. Por isso Claire não se surpreendeu quando, um mês depois de elas pararem de se falar, Lydia se casou com um homem chamado Lloyd Delgado. Ele era muito bonito e tinha um jeito muito largado de ser. Também era um cocainômano do sul da Flórida com uma ficha criminal extensa. 4 meses depois de eles se casarem, Lloyd morreu de overdose e Lydia passou a ter um guardião, indicado pela justiça, para proteger o bebê que ainda esperava. Julia Cade Delgado nasceu 8 meses depois. Durante quase um ano, elas moraram em um abrigo para sem-tetos que oferecia creche durante o dia. Então, Lydia conseguiu um emprego num pet shop para limpar as gaiolas dos animais. Em seguida, foi promovida a assistente de tosadora e pôde pagar por um quarto de hotel que alugava por semana.
Day estudava numa escola particular enquanto Lydia deixava de almoçar e, às vezes, de jantar. Após 2 anos como assistente, Lydia foi promovida a tosadora. Quase um ano depois, comprou um bom carro e alugou um apartamento de um quarto. Dali a 3 anos, abriu seu negócio de banho e tosa. No começo, ela ia à casa dos clientes com uma Van Dodge antiga com fita vermelha prendendo os faróis. Depois, conseguiu uma van melhor e a transformou em um pet shop ambulante. 8 anos atrás, ela abriu o próprio estabelecimento. Contava com 2 funcionários. Tinha um financiamento de uma pequena casa num rancho. Namorava o vizinho, um homem chamado Rick Butler que parecia uma versão mais jovem e menos sexy de Sam Shepard. Tinha vários cães e gatos. A filha frequentava a Westerly Academy com uma bolsa de estudos oferecida por um doador anônimo. Bem, não era exatamente anônimo, porque, de acordo com a papelada que Claire havia encontrado no escritório de Paul, ele vinha usando uma empresa para financiar os 30 mil por ano que possibilitariam a Julia Day Delgado estudar na Westerly Academy. Claire havia encontrado a redação da bolsa de estudos de Day nos mesmos arquivos em que havia outras 30 fichas de alunos de toda a região metropolitana. Claro que o concurso tinha sido acirrado, mas o trabalho de Day era muito bom em comparação aos outros. Sua tese falava sobre como o estado da Geórgia dificultava a vida dos ex-condenados por causa de drogas. Eles não recebiam alimentos nem moradia. Não podiam votar. Enfrentavam discriminação no emprego. Não recebiam oportunidades de bolsa de estudos. Normalmente, não tinham um sistema de apoio familiar. Levando em conta que tinham cumprido a pena, pagado as multas, feito o que tinham que fazer e pagavam impostos, não tinham o direito à cidadania completa, como o resto de nós. O argumento era interessante, mesmo sem o benefício das fotos que Claire mantinha na mesa à sua frente. E, graças aos detetives particulares que Paul tinha contratado para acompanhar Lydia ao longo dos anos, havia muitas fotos entre as quais Claire podia escolher. Lydia despenteada carregando Day em um dos braços e um saco de compras no outro. Lydia, claramente exausta, no ponto de ônibus na frente do pet shop. Lydia passeando com uma matilha de cães numa rua ladeada de árvores, com o rosto relaxado por um breve momento. Entrando na Dodge com fita vermelha nos faróis. Ao volante do Ford com o equipamento do pet shop. De pé, orgulhosa, na frente da loja nova. A foto claramente tinha sido tirada no dia da inauguração. Lydia cortava um laço amarelo com uma tesoura amarela enorme enquanto a filha e o namorado hippie observavam orgulhosos. Day Delgado. Claire colocou as fotos em ordem. A filha de Lydia se parecia tanto com Julia que Claire ficou até sem ar. Paul deve ter pensado a mesma coisa ao ver as fotos. Ele não conheceu Julia, mas Claire tinha 3 álbuns cheios de fotos da família. Ela se perguntou se valia a pena colocá-las lado a lado para comparar. E então preocupou-se, pois não abria os álbuns havia anos. Se os abrisse, será que encontraria algo que mostrasse que Paul tinha olhado os álbuns? Ela decidiu que não tinha como ele não ter olhado. Era claro que Paul tinha obsessão por Lydia. Todo mês de setembro, nos últimos 17 anos e meio, ele contratava um detetive particular para saber dela. Usava agências diferentes a cada vez, mas todas entregaram o mesmo tipo de relatório detalhado, catalogando a vida de Lydia em minúcias. Relatórios de créditos. Averiguações. Pagamento de impostos. Mandados judiciais. Relatórios da prisão. Transcrições de testemunhos, apesar de não haver novidades na parte legal havia 15 anos. Havia até uma anotação à parte detalhando os nomes e os tipos de animais que ela tinha. Claire não fazia a menor ideia de que ele vinha fazendo isso. Imaginou que Lydia também não sabia, porque sabia sem a menor dúvida que ela preferiria morrer a aceitar qualquer centavo furado de Paul. O engraçado era que, ao longo dos anos, Paul às vezes sugeria que Claire tentasse entrar em contato com Lydia. Ele dizia se entristecer por não ter ninguém da família com quem pudesse falar. Dizia que Claire estava envelhecendo e que poderia ser bom para ela curar velhas feridas. Certa vez,
ele se ofereceu para procurá-la, mas Claire disse que não porque queria deixar claro para Paul que nunca perdoaria a irmã por ter mentido em relação a ele. Nunca permitirei que outra pessoa se coloque entre nós, disse Claire a ele, com a voz trêmula e tomada pela indignação que sentia pela acusação injusta contra o marido. Será que Paul havia manipulado Claire em relação a Lydia da mesma maneira que a manipulou quanto às senhas de computador e contas de banco? Claire tinha acesso fácil a tudo, por isso não tinha vontade de procurar nada. Paul foi muito, muito esperto, escondendo todas as suas transgressões na cara dela. A única pergunta era quantas outras transgressões ela encontraria. Claire olhou para as 2 caixas pesadas de arquivo que havia pegado no escritório de Paul, eram feitas de plástico de um branco leitoso. Em cada caixa havia uma etiqueta, Pessoal 1 e Pessoal 2. Claire não conseguiu abrir a segunda caixa. A primeira já tinha coisas demais para acabar com seu dia. Nela, havia pastas de arquivos separadas por cor. As etiquetas muito bem feitas continham nomes de mulheres. Claire procurou de Lydia por motivos óbvios, mas fechou a caixa com as dezenas de outros arquivos que tinham dezenas de nomes de outras mulheres porque já tinha visto merda demais de Paul. Não podia se forçar a olhar mais. Então, pegou o telefone que estava ao lado do frasco tombado de Percocet. Claire havia comprado um celular pré-pago, que sabia ser descartável. Pelo menos, se pudesse acreditar no que via em Westerly Academy. O número do celular de Lydia estava nos relatórios de Paul. Claire enviou-lhe uma mensagem pelo telefone descartável. Não havia muito texto, só o endereço em Dunwood. Claire decidiu deixar ao acaso. Será que a irmã acharia que o endereço era falso? Ou será que a ignoraria quando percebesse que tinha sido enviada por Claire? Ela mereceria ser ignorada. A irmã havia lhe dito que um homem tentará estuprá-la e a reação dela foi acreditar no homem. Ainda assim, Lydia respondeu quase na mesma hora. Estou indo. Desde o roubo, Claire vinha deixando o portão aberto. Secretamente, desejava que os bandidos voltassem para matá-la. Ou talvez não isso, pois seria crueldade com Ellen. Talvez pudessem apenas bater nela até que perdesse a consciência, entrasse em coma e acordasse um ano mais tarde, quando todos os dominós tivessem parado de cair. Ali estava o primeiro dominó. Era fácil dizer que uma pessoa que assistia a filmes de estupro não estava necessariamente interessada em estupro real, mas e se tivesse havido um momento no passado em que alguém tivesse acusado a pessoa de tentar cometer aquele mesmo crime? Segundo dominó, e se aquela acusação de estupro de tanto tempo atrás fosse verdade? Terceiro dominó, estatisticamente, os estupradores não estupravam uma vez só. Se saíssem impunes, era comum que continuassem estuprando. Ainda que não escapassem, o índice de reincidência era tão alto que era mais fácil colocar porta giratória na cadeia. Como Claire sabia dessa estatística? Ela havia trabalhado como voluntária numa linha de atendimento a vítimas de estupro alguns anos antes, e teria sido uma ironia hilária se alguém tivesse lhe contado essa história numa festa. Então, ela chegava ao quarto dominó. O que realmente havia dentro das caixas de Pandora chamadas de Pessoal 1 e Pessoal 2? Qualquer pessoa que raciocinasse poderia chutar que os arquivos com os nomes das mulheres eram exatamente como o arquivo com o nome de Lydia, relatórios de investigação, fotografias, listas detalhadas de idas e vindas de mulheres que Paul escolheu como objeto de atenção. Quinto dominó. Se Paul realmente tentou estuprar Lydia, o que fez com as outras mulheres? Graças a Deus, ela não tinha tido filhos com ele. A ideia lhe causou tontura. O vinho e os comprimidos não tinham combinado muito bem. Claire sentia um enjoo familiar e forte de novo. Fechou os olhos. Fez uma lista mental, porque escrever as coisas parecia perigoso demais. Jacob Mael, estaria ele mentindo sobre a autenticidade dos filmes? Mantendo a fama de detetive durão, seria ele o tipo de homem que mentiria para uma mulher para proteger seus sentimentos? Adam Kim. Quais arquivos ele realmente queria? Ele era tão bom quanto Paul foi em esconder sua verdadeira natureza, mesmo quando fazia sexo com ela? Fred Nolan. Por que esse imbecil assustador estava na casa no dia do velório? Foi por causa dos filmes ou ele tinha algo pior esperando por Claire? Paul Scott. Estuprador?
Sádico. Marido? Amigo? Amante? Mentiroso? Claire ficou casada com ele por quase metade da vida, mas não fazia ideia de quem ele realmente era. Ela abriu os olhos. Viu os Percocet espalhados e pensou em tomar mais um. Claire não entendia qual era a graça na droga, mas no mínimo estava sentindo tudo com muito mais intensidade. Não conseguia calar o cérebro. Sentia-se trêmula. A língua estava grossa demais para a boca. Talvez estivesse fazendo aquilo errado. Talvez os 2 comprimidos de Valium que ela tinha tomado 1 hora antes estivessem fazendo efeito contrário. Talvez precisasse de mais Percocet. Claire pegou o iPad na gaveta da mesa. Certamente ela poderia encontrar no YouTube algum vídeo com instruções postadas por um viciado em drogas. O telefone pré-pago tocou. Claire leu a mensagem de Lydia: cheguei. Pressionou as mãos espalmadas na mesa e se levantou. Ou, pelo menos, tentou. Os músculos dos braços não respondiam. Claire forçou-se a ficar de pé e quase caiu quando a sala toda girou para a esquerda. A campainha tocou. Claire enfiou todas as fotos e os relatórios de Lydia na gaveta. Tomou um gole de vinho e decidiu levar a taça. Caminhar foi um desafio. O espaço amplo da cozinha e da sala apresentou alguns obstáculos, mas ela se sentia em uma máquina de pinball ao bater nas paredes do corredor. Por fim, teve que tirar os sapatos de salto, que ela só continuava a calçar porque eles sempre tiravam os sapatos dentro da casa. Todos os tapetes eram brancos. O piso de madeira era de carvalho desbotado. As paredes eram brancas. Até mesmo alguns dos quadros eram desbotados. Ela não vivia numa casa. Habitava um sanatório. As maçanetas das portas da frente estavam fora do alcance. Ela viu o contorno do corpo de Lydia pelo vidro embaçado. Derramou o vinho ao tocar a maçaneta. Sentiu que sorria, apesar de não achar graça em nada daquilo. Lydia bateu no vidro. Estou aqui. Claire enfim abriu a porta. Meu Deus! Lydia se debruçou para olhar nos olhos de Claire. Suas pupilas parecem moedas. Acho que não é possível, disse Claire, porque certamente uma moeda era maior do que seu olho todo. Ou seria menor? Lydia entrou na casa sem ser convidada. Deixou a bolsa perto da porta. Tirou os sapatos. Olhou ao redor na saleta. Que lugar é este? Não sei, disse Claire, porque não parecia mais sua casa. Você teve um caso com Paul? Lydia ficou boquiaberta de surpresa. É só me dizer, disse Claire, porque ela sabia, pelos relatórios de Paul, que Lydia havia tido uma filha e que Paul estava pagando pela educação da menina. Um caso que havia produzido uma criança era muito mais palatável do que todas as outras explicações terríveis para o fato de Paul ter se metido na vida da irmã. Lydia ainda estava boquiaberta. Teve? De jeito nenhum. Lydia parecia preocupada. O que você tomou? Nembutal e Ambien com vodka. Não tem graça. Lydia pegou a taça de vinho. Olhou ao redor procurando um lugar onde pudesse colocá-la e a colocou no chão de concreto polido. Por que me perguntou isso sobre Paul? Claire manteve a resposta para si. Ele andava atraindo você? Claire não tinha pensado na situação sob esse ponto de vista. Estuprar alguém era trair? Porque, para ser clara, todos os dominós estavam caindo nessa direção. Se Paul realmente tivesse tentado estuprar Lydia, então deveria ter tentado e conseguido com outra pessoa, e se tivesse saído impune uma vez, deveria ter tentado de novo. E contratado um detetive particular para segui-las pelo resto da vida para controlá-las de seu covil na garagem. Mas aquilo era trair? Claire sabia, pelo treinamento que receberá no Centro de Auxílio a Vítimas de Violência Sexual, que estupro tinha a ver com poder. Paul sem dúvida gostava de controlar as coisas. Então, estuprar mulheres era o equivalente a etiquetar as latas de lixo ou encher a lava-louças com precisão mecânica? Claire? Lydia estalou os dedos muito alto. Olhe para mim.
Claire fez o melhor que pôde para atender ao pedido. Sempre achou que Lydia era a mais bonita de todas elas. Seu rosto era mais cheio, mas ela havia envelhecido com mais graça do que Claire pensava. Tinha marcas de expressão ao redor dos olhos de tanto rir. Tinha uma filha bonita e talentosa. Tinha um namorado que era viciado em heroína e ouvia rádio enquanto consertava uma velha caminhonete na garagem. Por que Paul precisava saber disso? Por que precisava saber o que quer que fosse sobre Lydia? Contratar alguém para fazer isso era perseguir? E observar uma pessoa sem que ela soubesse não era um tipo de estupro? Claire, o que você tomou? Perguntou Lydia, com a voz mais suave. Esfregou os braços de Claire. Docinho, diga o que tomou. Vale um. De repente, Claire sentiu vontade de chorar. Não se lembrava da última vez que alguém havia chamado de docinho. Alguns Percocet. Quantos? Claire balançou a cabeça porque não importava. Nada daquilo importava. Tivemos um gato chamado Senhor Sanduíche. Lydia estava perplexa, e era compreensível. Sei. Nós o chamávamos de Little Han, o presunto no sanduíche. Ele sempre ficava no meio de nós dois. No sofá. Na cama. Só ronronava quando nós dois o acariciávamos. Lydia inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse tentando entender uma pessoa maluca. Os gatos conhecem as pessoas. Claire tinha certeza de que a irmã entendia. Elas tinham crescido cercadas por animais. Nenhuma delas andava na rua sem atrair um bicho sem dono. Se Paul fosse uma pessoa ruim, Little Han saberia. Claire sabia que sua defesa era fraca, mas não conseguiu parar. Não dizem que as pessoas ruins odeiam os animais? Lydia balançou a cabeça, confusa. Não sei o que você quer que eu diga, Claire. Hitler adorava cães. Reductil ad Hitlerum. Claire não conseguia parar de citar Paul. É quando você compara alguém a Hitler para ganhar uma discussão. Estamos discutindo? Conte o que aconteceu entre você e Paul. Lydia soltou o ar com força de novo. Por quê? Porque eu nunca soube. Você não me deixou contar. Você se recusou a ouvir. Estou ouvindo agora. Lydia olhou ao redor, mostrando que Claire não a havia convidado para entrar. O que a irmã não entendia era que Claire não suportava a ideia de ver a casa fria e sem alma pelos olhos de Lydia. Por favor, implorou Claire. Por favor, Pimenta. Conte. Ela ergueu as mãos, como se quisesse mostrar que aquilo era perda de tempo. Ainda assim, Lydia disse. Estávamos no carro dele. O Miata. Ele colocou a mão no meu joelho. Eu a afastei com um tapa. Claire percebeu que estava prendendo a respiração. Só. Você acha mesmo que foi só isso? Lydia parecia irada. Claire acreditava que ela tinha o direito de estar brava. Ele continuou dirigindo e eu pensei, bem, vamos ignorar o fato de que o fracassado do namorado da minha irmã colocou a mão no meu joelho. Mas, então, ele entrou em uma rua que eu não conhecia, e de repente me vi na mata. A voz de Lydia estava calma. Em vez de olhar para Claire, ela olhava para trás. Ele parou e desligou o motor. Perguntei o que estava acontecendo, e ele me deu um soco no rosto. Claire sentiu os punhos se cerrarem. Paul nunca tinha batido em ninguém na vida. Nem mesmo na viela, enquanto lutava com o Homem-Serpente, ele conseguiu acertar um soco. Fiquei tonta, contou Lydia. Ele começou a subir em cima de mim. Tentei lutar. Ele me bateu de novo, mas virei a cabeça. Ela virou a cabeça levemente, um ator tentando convencer a plateia. Levei a mão à maçaneta. Não sei como consegui abri-la. Caí do carro. Ele estava em cima de mim. Levantei o joelho. Ela parou, e Claire se lembrou de uma aula de autodefesa que havia feito. O instrutor ensinou às alunas que não se podia querer derrotar um homem com uma joelhada na genitália porque era possível errar o alvo e deixá-lo mais irritado ainda.
Comecei a correr, continuou Lydia. Percorri cerca de 20 ou talvez 30 metros até ele me pegar. Caí de cara. E ele subiu em mim. Ela olhou para o chão. Claire ficou pensando que ela poderia estar fazendo aquilo para parecer mais vulnerável. Não conseguia respirar. Ele estava me sufocando. Sentia minhas costelas entortando como se fossem quebrar. Ela levou as mãos às costelas. E ele ficava dizendo: fale que você quer. Claire sentiu o coração parar de bater. Ainda tenho pesadelos com o modo com que ele disse isso, sussurrando como se fosse sensual, quando na verdade era assustador. Lydia estremeceu. Às vezes, adormeço de bruços, ouço a voz dele no ouvido e... Claire abriu a boca para respirar. Quase sentia a pressão nas costelas que sentiu quando Paul a pressionou a parede de tijolos. Ele sussurrou: fale que você quer, em seu ouvido. Na hora ela achou aquilo tolo. Paul nunca tinha falado com ela daquele jeito, mas não parou até ouvi-la dizer exatamente as palavras que esperava. Ela perguntou a Lydia: o que você fez? Lydia deu de ombros. Não tinha escolha. Disse a ele que queria. Ele rasgou minha calça. Ainda tenho cicatrizes na perna nos pontos em que as unhas dele marcaram minha pele. Claire levou a mão à própria perna, onde Paul havia arranhado sua pele. E depois? Ele começou a abrir o cinto. Ouvi assovios muito altos, assovios. Eram dois caras. Estavam andando na mata e pensaram que estávamos dando uns amassos. Comecei a gritar por socorro. Paul se levantou. Correu de volta para o carro. Um dos caras o seguiu e o outro me ajudou a ficar de pé. Eles quiseram chamar a polícia, mas eu disse que não. Por quê? Eu tinha acabado de sair da cadeia pela 1000ª vez. Paul era universitário com excelentes notas e 2 empregos. Em quem vocês acreditariam? Ela sabia em quem Claire tinha acreditado. Os 2 caras. Eram gays procurando alguém com quem transar numa floresta do sul do Alabama. Os policiais perceberiam assim que eles abrissem a boca. Ela balançou a cabeça diante da futilidade de tudo aquilo. E eu não me preocupava muito comigo naquele momento. Minha única preocupação era separá-lo de você. Claire levou a mão à testa. Sentia-se febril. Elas ainda estavam na saleta. Deveria ter convidado Lydia para entrar. Deveria tê-la levado para o escritório e se sentado com ela. Quer uma bebida? Já falei, estou me recuperando. Claire sabia. Os detetives de Paul tinham participado das reuniões de Lydia e gravado tudo o que ela dissera. Preciso beber alguma coisa. Claire encontrou a taça no chão. Bebeu o líquido restante de uma vez. Fechou os olhos e esperou. Não sentiu alívio. Você tem problema com drogas e álcool? Perguntou Lydia. Claire se esforçou para colocar a taça no chão. Tenho. O problema é que não gosto muito deles. Lydia abriu a boca, mas a luz iluminou a frente da casa quando um carro parou. Quem é? Claire acionou a câmera perto da porta. Elas observaram a tela quando um Crown Vitória preto estacionou na entrada da garagem. Por que um Kleber está aqui? Lydia parecia estar em pânico. Claire? Claire estava em uma batalha contra o pânico. Preocupava-se mais em saber qual o Kleber era. Será que Michael estava ali para ter certeza de que ela não tinha feito cópias dos filmes? Nolan com seus comentários inadequados e cara assustadora, além das perguntas enlouquecedoras que não explicavam por que ele estava ali, para começo de conversa? Ou seria o advogado da condicional? Ele havia alertado Claire de que podia aparecer sem avisar e fazer um exame para detectar drogas em seu organismo. Ela contou a Lydia. Estou em liberdade condicional. Não posso consumir drogas. Os pensamentos de Claire lutaram contra o Valium. Ela se lembrou de outro detalhe dos arquivos de Paul. Na época em que usava drogas, Lydia se declarou culpada numa acusação de uso de droga para escapar de uma prisão.
Claire tentou empurrá-la pelo corredor. Pimenta, anda. Não posso andar com criminosos. Eles podem me levar de volta para a cadeia. Lídia não se mexeu. Estava presa no lugar. Sua boca se movia em silêncio, como se houvesse muitas perguntas percorrendo seu cérebro para ela escolher uma só. Apague as luzes, disse, por fim. Claire não sabia mais o que fazer. Pressionou o botão de luz no teclado. Todas as luzes do andar diminuíram, o que poderia esconder o estado de suas pupilas. As duas olharam a tela, com os rostos separados um do outro por poucos centímetros. A respiração assustada de Lídia combinou com a de Claire. Um homem saiu do carro. Era alto e forte. Os cabelos castanhos eram penteados de lado. Porra, resmungou Claire, porque seu cérebro não estava claro o suficiente para lidar com Fred Nolan. É o FBI. O quê? A voz de Lídia estava quase esganiçada de medo. Fred Nolan. Claire sentiu a pele arrepiar ao ouvir o nome dele. É a merda de um agente especial do escritório no centro da cidade. O quê? Lídia parecia aterrorizada. Você cometeu um crime federal? Não sei. Talvez. Não havia tempo suficiente para explicar. Claire trocou a tela de vídeo para a câmera da porta. A imagem mostrou o topo da cabeça de Nolan subindo a escada. Ouça, disse Lídia, mantendo a voz baixa. Legalmente, você não tem que responder a nenhuma pergunta. Não precisa sair daqui com ele, a menos que aprenda, e, se ele aprender, não diga nada. Está me entendendo, Claire? Nenhuma piadinha idiota nem comentário engraçadinho. Feche a boca e só. Certo. Claire sentia a mente mais clara, provavelmente por causa da adrenalina que tomava seu corpo. As duas olharam para a porta e esperaram. A sombra grande de Nolan apareceu atrás do vidro embaçado. Ele se abaixou e tocou campainha. As duas se retraíram com o som. Lídia fez um gesto indicando que Claire deveria ficar quieta. Estava fazendo Nolan esperar, o que provavelmente era uma boa ideia. No mínimo, Claire poderia recuperar o fôlego. Nolan tocou a campainha de novo. Lídia ergueu os pés e fez um som de passos. Entreabriu a porta e espiou. Claire a viu na tela. Ela teve que erguer o olhar a fim de olhar para Nolan, porque ele era muito alto. Boa noite, senhora. Nolan tocou um chapéu imaginário. Estou aqui para conversar com a dona da casa. A voz de Lídia ainda estava esganiçada e assustada. Ela está dormindo. Não está atrás de você? Nolan pressionou a mão na porta até Lídia ter que abri-la ou cair para trás. Ele sorriu para Claire. O hematoma ao redor do olho dele tinha começado a amarelar. O legal do vidro embaçado é que ele não esconde nada, na verdade. O que você quer? Perguntou Lídia. Que boa pergunta. Nolan manteve a mão na porta para que Lídia não a fechasse. Ele olhou para o céu da noite. Não havia cobertura na varanda da frente. Paul dizia que acabaria com o contorno da casa. Nolan disse. Parece que a chuva está passando. Nem Claire nem Lídia responderam. Eu gosto da chuva. Nolan entrou na casa. Olhou ao redor. Ótimo momento para sentar e ler um livro. Ou assistir a um filme. Gostam de filmes? Claire tentou engolir em seco. Por que ele estava falando sobre filmes? Tinha conversado com Mayal. Havia um localizador nos computadores? Claire usará o laptop de Paul para acessar o Wi-Fi. Será que Nolan havia monitorado toda a atividade? Senhora Scott? Claire conseguiu respirar um pouco. Forçou-se a não perguntar diretamente se ele estava ali para prendê-la. Aquela caminhonete lá fora é sua? Lídia ficou tensa. Nolan estava falando com ela naquele momento. Ele estendeu a mão. Não teve que estendê-la totalmente. Estava tão perto de Lídia que praticamente não esticou o braço. Não fomos apresentados.
Sou o agente Fred Nolan, FBI. Lydia não apertou a mão estendida. Eu poderia chamar seu advogado de condicional aqui. Ele olhava para Claire. Deixando de lado o fato de que mentir ou enganar um agente federal com pistas falsas é punível com 5 anos de reclusão, a senhora teoricamente não pode ignorar as perguntas de seu advogado de condicional. Termos da condicional. Não existe o direito de ficar calada. Ele se debruçou e olhou nos olhos de Claire. Não existe o direito de ficar louca. Meu nome é Mindy Parker, disse Lydia. A caminhonete, eu peguei emprestada de meu mecânico. Sou amiga da Claire. Nolan olhou para Lydia de cima a baixo, porque ela não parecia ser amiga de Claire. Sua calça jeans tinha mais licra do que jeans. A barra da camiseta preta tinha uma mancha de alvejante, e o cardigan cinza era gasto como se um animal o tivesse mastigado. Ela nem sequer parecia a empregada de uma das amigas de Claire. Mindy Parker. Nolan pegou um caderno espiral e uma caneta. Escreveu o nome falso de Lydia. Confio, mas vou verificar. Não era isso que Reagan dizia? Por que está aqui? Perguntou Lydia. É quase meia-noite. O marido de Claire acabou de morrer. Ela quer ficar em paz. Ainda está vestindo as roupas que usou no velório. Nolan deixou os olhos percorrerem o corpo de Claire. Não que você não fique ótima nelas. Claire sorriu instantaneamente, porque era o que sempre fazia quando era elogiada. Nolan disse. Gostaria de saber, Sra. Scott, se o sócio de seu marido entrou em contato. Claire sentiu a boca seca. Sra. Scott? O senhor que entrou em contato? Claire se forçou a responder. Ele esteve no velório. Sim, eu vi. Bacana da parte dele estar ali, teve consideração. Ele começou a falar mais alto, numa imitação ruim de Claire. Teve consideração com o quê, agente Nolan? Não, pode me chamar de Fred. Você se importa se eu chamá-la de Claire? Não, de jeito nenhum, Fred. Claire manteve a expressão bem séria. Presumo que saiba que seu marido vinha tirando o dinheiro da empresa? Perguntou Nolan. Claire abriu a boca, surpresa. Ela teve que repetir as palavras de Nolan na mente para entender o que significavam. Mesmo assim, não acreditava no que o homem estava dizendo. Paul era muito honesto em relação a dinheiro. Certa vez, ela sofreu por ter que fazer um trajeto de 30 minutos para voltar a uma loja quando ele percebeu que a moça do caixa havia lhe devolvido troco a mais. Você está mentindo, respondeu ela. Estou? Claire sentiu vontade de estapear a cara cínica dele. Aquilo era algum truque. Nolan estava trabalhando com Adam Mayel, ou sozinho, e tudo aquilo tinha algo a ver com aqueles filmes horrorosos. Não sei que jogo é esse, mas não está funcionando. Pergunte a Adam Kim, se não acredita em mim. Nolan esperou, como se Claire fosse correr para o telefone. Foi ele quem chamou os agentes federais. Um dos contadores da empresa encontrou uma transferência de 3 milhões de dólares para uma empresa laranja chamada Little Han Holdings. Claire trancou a mandíbula para não gritar. Little Han, o apelido do Sr. Sanduíche. É muito dinheiro, não é? Comentou Nolan. 3 milhões. Pessoas comuns, como eu e você, poderiam se aposentar com esse dinheiro. Claire sentiu os joelhos fraquejarem. Suas pernas tremiam. Ela tinha que tirar Nolan dali antes que acabasse tendo um ataque de nervos. Quero que saia. E eu quero que minha esposa pare de transar com o vizinho. Nolan riu, como se todos estivessem fazendo piada. Sabe, Claire, o engraçado é que esse tipo de coisa é uma gota no oceano para um cara como seu marido. Ele disse a Lydia. Paul tem um patrimônio de 28 milhões no papel. Ou tinha. De quanto é o seguro de vida dele? Essa pergunta era para Claire, mas ela não respondeu porque não fazia ideia. Mais 20 milhões, disse Nolan. O que quer dizer que você tem quase 50 milhões agora, viúva Scott.
Ele fez uma pausa para deixar a informação ser assimilada, mas Claire já não entendia mais nada. Foi bacana da parte de Adam que fazer acordo longe da justiça em vez de me deixar jogar seu marido na mão da Polícia Federal, continuou Nolan, e olhou para Claire de modo lascivo. Acho que ele encontrou um jeito de se vingar. O insulto implícito a tirou de seu estupor. O que dá a você o direito de... Cale a boca, Claire. Lydia ficou na frente dela. Ela disse a Nolan. Você precisa ir embora. Nolan abriu seu sorriso de crocodilo. Preciso? Está aqui para prendê-la? Deveria? Em primeiro lugar, afaste-se de mim, porra. Nolan deu um passo para trás, com ênfase. Mal posso esperar para ouvir o que vem em segundo lugar. É isto, cuzão. Se quiser interrogá-la, ligue para o advogado dela e marque um horário. Nolan sorriu de modo assustador. Sabe de uma coisa, Mindy Parker? Agora que estou observando melhor, acho que você se parece muito com Claire. Vocês duas poderiam ser irmãs. Lydia não permitiu que ele a afetasse. Saia daqui, porra. Nolan ergueu as mãos para se render, mas não desistiu. Só acho curioso, sabe? Por que um cara com tanto dinheiro resolve roubar 3 milhões da própria empresa? Claire sentiu uma dor aguda no peito. Não conseguia respirar. O chão se movimentava de novo. Tocou a parede atrás de si. Havia se sentido assim no dia anterior, quando desmaiou. Bem, vou deixar as senhoras voltarem a aproveitar a noite, disse Nolan, então saiu para a varanda e olhou para o céu. A noite está bem agradável. Lydia bateu a porta e fechou a tranca. Cobriu a boca com as mãos. Seus olhos estavam arregalados de medo. As duas olharam para o monitor enquanto Fred Nolan descia a escada de pedra e se dirigia devagar ao carro. Claire desviou o olhar. Não conseguia mais assistir, mas não conseguia parar de ouvir. O clique suave da porta do carro se abrindo, a batida quando ela foi fechada. O ronco do motor. O gemido mecânico de quando o carro virou e voltou pela rua. Lydia baixou as mãos. Respirava tão forte quanto Claire. Que porra é essa, Claire? Ela olhou para a irmã, chocada. Que merda foi essa? Claire já tinha perdido a estribeira 2 dias antes. Não sei. Não sabe. Lydia estava quase gritando. Sua voz ecoava pelo piso de concreto polido e batia na escada de metal e vidro espiralada. Como assim não sabe, porra? Começou a andar de um lado a outro. Não acredito nisso. Não acredito em nada disso. Claire também não acreditava. Os filmes. Mael. Nolan. A coleção de pastas de Poe, aquelas sobre as quais ela sabia, aquelas que não conseguia ler. O que estava acontecendo com Adam Key? E então recebeu a informação de que Poe era ladrão. 3 milhões de dólares. A estimativa que Nolan fazia em relação ao patrimônio de Poe estava errada em muitos milhões. Ele só tinha dito que estava no banco. Poe não confiava no mercado de ações. A casa estava quitada. Os carros, também. Não havia motivos para Poe roubar o que quer que fosse. Ela riu porque era só o que podia fazer. Por que consigo acreditar que Poe era estuprador, mas não acredito que fosse ladrão? A pergunta fez Lydia parar. Você acredita em mim? Deveria ter acreditado anos atrás. Claire se afastou da parede. Sentiu culpa por ter arrastado Lydia para aquela bagunça. Não tinha o direito de prejudicar sua irmã, principalmente depois de tudo o que havia acontecido. Sinto muito por ter pedido para que viesse. É melhor você ir. Em vez de responder, Lydia olhou para o chão. Sua bolsa era de couro marrom bem grande. Claire tentou imaginar se Poe havia feito uma foto no momento em que ela comprou. Algumas das fotos obviamente tinham sido tiradas com lentes telefoto, mas outras eram próximas o suficiente para que desse para ler o texto dos cupons que ela sempre usava no mercado. Lydia não teria como descobrir que Poe a perseguia.
Claire poderia fazer pelo menos isso pela irmã. Lydia tinha uma filha de 17 anos cujos estudos Paul pagava anonimamente. Ela tinha um namorado. Tinha um financiamento imobiliário. Tinha um negócio com 2 funcionários pelos quais era responsável. Saber que Paul a acompanhou a cada passo a destruiria. Claire disse: Pimenta, é sério, você precisa ir. Eu não deveria ter pedido que viesse. Lydia pegou a bolsa e pendurou-a no ombro. Colocou a mão na porta, mas não a abriu. Quando foi a última vez que você tomou um banho? Claire balançou a cabeça. Ela não tomava um banho desde o dia do velório de Paul. E comida? Tem se alimentado? Claire balançou a cabeça de novo. Eu não sabia como explicar. Eles tinham feito aulas de culinária alguns meses antes, e Paul não era tão ruim, mas no momento, sempre que pensava no marido na cozinha segurando uma faca, só se lembrava do facão dos filmes. Claire? Lydia havia feito outra pergunta. Sua bolsa havia voltado para o chão. Os sapatos estavam amontoados onde ela os deixará. Vá tomar um banho. Vou preparar algo para você comer. Você deveria ir, disse Claire. Não deveria se envolver nessa. Nem sei o que é, Lydia, mas é ruim. É pior do que você pode imaginar. Percebi. Claire disse a única verdade de que tinha certeza. Não mereço seu perdão. Não perdoo você, mas você continua sendo minha irmã.